Continuando. Então, a variável de processo é importante porque ela indica para você o que o instrumento mede. O que o paquímetro mede? Dimensional, né? Dimensão. Certo? Ô, gente, por favor, silêncio. Aqui. A instrumentação é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo com que toda a energia cedida seja transformada em trabalho na elaboração de um produto desejado. As grandezas, olha só, eu citei algumas aqui, né? Mas a gente pode conversar sobre várias. Pressão, certo? Nível, vazão, temperatura, densidade, pH, etc. Alguém consegue me explicar o que é pressão? Força por área. Área. Certo? Ó, a pergunta do nosso amigo aqui. A resistência é uma grandeza física? Sim. Resistência elétrica? Sim. Por exemplo, resistência elétrica? Sim. É uma grandeza física. Vamos dar um exemplo para você entender. Existe tensão elétrica, existe tensão mecânica. Né? Então, podemos dizer que a tensão mecânica, sim, também é uma grandeza, né? A gente mede, na verdade. A resistência influencia na tensão, né? A tensão daquele material em si, né? Ou seja, pressão a gente acha em qualquer lugar. Só que, olha só que interessante, meu filho ou minha filha. Quando a gente fala de algumas... gente, eu sei que às vezes essa aula é meio... Não é maçante, mas ela é uma aula meio bem introdutória mesmo. É meio... Uma aula meio maluca. Por quê? Porque ela não é para ficar falando... Eu tenho que explicar para vocês o que é instrumentação. Não é uma aula para explicar para você o que é um termopar, como é que você usa um termopar. É uma aula para explicar o que é instrumentação. Entendeu? Mas a pressão, ela é uma grandeza física que eu posso utilizar ela para mais de uma coisa. Vou dar um exemplo. Eu posso usar um manômetro, certo? Para medir o quê? A pressão, água. Vamos falar sobre ar comprimido. Ar. Vamos falar de gases, né? Ar. O ar é um gás, certo? O ar é um gás. Então eu posso usar um manômetro para medir o quê? A pressão está passando por aquela tubulação. Mas eu posso usar pressão para medir o quê? Peso. Então, quando eu pego, por exemplo, uma célula de carga, eu estou medindo o peso, porque eu estou fazendo a medição da pressão que está sendo exercida sobre aquela célula de carga. Célula de carga, professor, o que é célula de carga? Ela é um instrumento que ela tem uma resistência elétrica. Conforme você aplica uma pressão sobre ela, certo? Quanto maior ou menor, vamos falar de força, né? Ela varia essa resistência. Aí essa resistência você faz o tratamento para ela converter em peso. Oi? Balança. Balança. Então a pressão, eu posso usar ela através de uma manômetro, eu posso usar ela através de uma sala de carga, né? Nível. Agora nível não. Medir nível, só nível. Eu já vi, nunca testei, mas eu posso medir nível, eu posso usar, por exemplo, um instrumento chamado de sensor ultrassônico. Alguém já ouviu falar? Não ouviu falar o sensor ultrassônico? Ricardo! Então, se você pensar no sensor ultrassônico, eu posso usar ele para poder medir, por exemplo, a distância dele em relação a algum objeto, não posso? Mas sabe que eu posso usar ele para medir nível? Eu já vi gente fazendo isso.
É. Então, às vezes, dependendo do instrumento, ele foi feito para uma coisa. O que é o sensor ultrassônico? O sensor ultrassônico, o que ele faz? Ele emite um sinal sonoro. Por que você não consegue escutar? Porque ele emite o sinal sonoro numa frequência ultrassônica. Seu ouvido não é capaz de processar isso, certo? Então ele emite esse sinal sonoro. Esse sinal, quando ele encontra o obstáculo, ele bate e volta. Aí, dependendo da intensidade do retorno, ele calcula a distância que ele está perante o objeto. Semelhante ao radar. Só que o radar é um sinal eletromagnético. O sensor ultrassônico é um sinal sonoro. Né? Visão, medir o quê? Cara, para medir nível com visão, a não ser que você consiga, se o tanque for transparente, né? For transparente, você tem que ter ali uma super câmera que consegue... É difícil. Nunca vi. Se tiver, ninja. Porque visão é uma câmera, né? Quando você fala de visão, é câmera. Você falou de visão para mim, eu estou pensando em câmera. Aí a câmera tira uma foto e faz um processamento. O sistema pneumático ele é pressão? Pneumática trabalha pressão. Hidráulico e pneumático, sistemas hidráulicos e pneumáticos é só pressão. Né? Sempre pressão. Apesar que tem um instrumento violento aqui nesse laboratório. Ah, tá. Eu não sei como é que ficaria a reflexão do sinal óptico na água. Né? Eu não sei. Não. Entendi. Você fala, tipo, a luz bater e retornar? É porque a questão, talvez, do laser ela batia e refletir num outro ângulo de reflexão. Aí você não tem um retorno, né? Ele bate, só que dificilmente ele vai voltar. Ele vai bater. Pode ser que não que ele chocar com a água, ele vai refletir para um outro ângulo. Você não consegue ter o retorno, né? Pelo menos assim, é o que eu imagino. Vazão, temperatura. Vazão também, né? Mede por vazão. Temperatura, como eu falei para vocês, termopar, densidade, enfim. Agora é o seguinte, alguns conceitos importantes de instrumentação, pessoal. Conceitos importantes de instrumentação. Set point. Saindo um pouquinho desse mundo aí, né, da filosofia da instrumentação, começa a surgir alguns conceitos. Set point. Toda vez que você fala de instrumentação, em alguns casos você tem set point. O que seria um set point, na opinião de vocês? Para marcar o valor que dá Não, não é registro não, né? O que é o set point? É um ponto de referência. Certo? Esse ponto de referência pode ser programado eletronicamente ou pode ser ajustado mecanicamente. Certo? O manômetro é só para indicar. Quando a gente fala de set point, por exemplo, aqui está um controlador a novos aí, né? Vamos imaginar que eu tenho ali um forno industrial, certo? Eu tenho um forninho ali industrial. Aí, nesse forninho eu tenho um termopar para medir a temperatura daquela câmara ali, certo? Quando eu coloco um controlador desse, como esse que vocês estão vendo, eu preciso ajustar um negócio chamado set point. Eu quero que esse forno fique 70 graus. Aí eu uso esse controlador para ele acionar um outro instrumento, que é chamado de resistor de aquecimento. Que no dia a dia na indústria o pessoal fala que é resistência. Certo?
Aqui eu gosto de falar resistor de aquecimento, porque quando a gente fala de resistência, a gente está falando do fenômeno físico, da grandeza elétrica, né? Agora, quando eu falo resistor de aquecimento, é do dispositivo. O que acontece? Esse controlador, quando ele acionar esse resistor de aquecimento, aí começa as maluquices aqui. Quando ele aciona esse resistor de aquecimento, a corrente que passa por aquele resistor de aquecimento converte energia elétrica em energia térmica. Beleza ou não? Igual o chuveiro lá da sua casa. Tá? Então, quando ele passa energia elétrica ali, ele converte energia térmica em energia elétrica. E o sinal de feedback, pode ser, por exemplo, um termopar, ele retorna para esse controlador aí, ou um PT100, que é outro instrumento de medição de temperatura. Quando ele retorna para esse controlador, dentro dele, ele vai fazer uma caralhada de cálculo, bicho. Tem uma matéria só para a gente ver isso, vocês vão tremer a base. Ele faz uma série de cálculos, que é para quê? Que é para, ou ele aumenta a potência não, mas ou ele aumenta, entre aspas, a potência lá do resistor, entre aspas, a potência do resistor de aquecimento, ou ele diminui. Para quê? Para chegar na temperatura que você definiu na onde? No set point. Tem que ficar a todo momento. E ele processando a toda hora. Oi? Vai ligado nele. Ligado nele. Quando é um instrumento de precisão, então esse termopar tem que ser específico e avisa a cada milissegundos. O termopar é assim, ele recebeu a excitação de temperatura, ele já está te enviando o sinal automático, ele está variando a resistência dele, independente do controlador. Aí é o controlador que está recebendo esse cara, está processando esse cara, é que vai informar para o controlador, que vai processar, na verdade, né, qual que é a temperatura ideal. Mas esse controlador tem que trabalhar no tempo certo para não baixar demais. Ó, o nosso amigo aqui fez uma pergunta. Esse controlador tem que trabalhar no tempo exato para que a temperatura ou não suba muito ou não diminua muito a ponto de influenciar no set point. É aí que entra aí que entra a parte macabra. Tá falando? Pode. Pessoal, vou entregar para vocês um termo de conhecimento e compromisso referente ao manual do aluno. Este manual foi